Mãe solteira encontra idosa de 87 anos abandonada na beira do rio. Minha filha me deixou aqui para morrer, disse a senhora chorando. Você não vai acreditar no que aconteceu quando essa mãe solteira decidiu ajudar. A história dessa mulher simples, que estava lutando para sobreviver catando lixo reciclável, mudou completamente quando ela encontrou aquela idosa sozinha, tremendo de frio na beira daquele rio. Abandonada pela própria filha, deixada para morrer como se não valesse nada. Mas o que essa mãe solteira não sabia é que aquele gesto de bondade, aquele momento de compaixão, esconderia algo que mudaria o destino das duas para sempre. Porque quando você faz o bem sem olhar a quem, o universo tem um jeito muito especial de recompensar. Prepare o coração, porque o que aconteceu no final vai te deixar sem palavras. Essa é uma história sobre abandono, sobre bondade, sobre justiça divina. Uma história que vai te fazer chorar, mas também vai te fazer acreditar que ainda existe gente boa nesse mundo. Agora me conta uma coisa, de que cidade você está assistindo essa história hoje? Deixa aí nos comentários, porque eu quero saber. Antes de começar essa história, eu preciso que você entenda uma coisa muito importante. Nem sempre quem tem mais dá mais. Às vezes, quem tem menos é quem tem o coração maior. E essa história que eu vou contar para você hoje é a prova viva disso. Você já parou para pensar em quantas vezes a gente passa por pessoas precisando de ajuda e simplesmente ignora? Quantas vezes a gente desvia o olhar, finge que não viu, inventa uma desculpa para não se envolver? A gente vive num mundo onde cada um cuida só do seu, onde ninguém quer problema, onde todo mundo está ocupado demais para estender a mão. Mas tem gente diferente. Tem gente que mesmo não tendo nada, divide o pouco que tem. Tem gente que mesmo passando dificuldade, para ajudar quem está pior. E a Andreia, a protagonista dessa história, é uma dessas pessoas. Ela era uma mãe solteira, pobre, catadora de reciclável. Acordava antes do sol nascer para garantir o pão de cada dia para a filha pequena. Morava num barraco de madeira, com goteiras no teto e barro no chão quando chovia. Mas tinha uma coisa que a pobreza não conseguiu tirar dela: dignidade e compaixão. E foi justamente isso, essa capacidade de enxergar o sofrimento do outro, mesmo estando sofrendo, que fez dela um instrumento nas mãos de Deus para salvar uma vida e, sem saber, mudar completamente o próprio destino. Porque essa história não é só sobre salvar uma idosa abandonada. É sobre como um gesto de bondade pode desencadear uma sequência de acontecimentos que só Deus poderia orquestrar. Então respira fundo, ajeita-se na cadeira e vem comigo conhecer essa história que emocionou o Brasil inteiro. O despertador tocou às 5 da manhã. Na verdade, nem era bem um despertador, era o celular velho que Andreia conseguiu comprar usado há 2 anos, com a tela rachada, mas ainda funcionando. O som estridente do alarme encheu o pequeno cômodo onde ela dormia com a filha de 7 anos, a pequena Júlia. Andreia abriu os olhos devagar, sentindo o peso do cansaço nos ossos. Tinha apenas 28 anos, mas o corpo dela parecia de alguém com o dobro da idade. As costas doíam de tanto carregar peso, as mãos estavam calejadas e ásperas, e os olhos traziam aquelas olheiras fundas de quem dorme pouco e se preocupa muito. Ela se levantou com cuidado para não acordar Júlia, que dormia tranquila ao seu lado no colchão fino estendido diretamente sobre o chão de madeira. O barraco onde moravam tinha apenas 2 cômodos, um que servia de quarto e sala e outro que funcionava como cozinha. O banheiro era compartilhado com outras 3 famílias que moravam na mesma ocupação irregular às margens do rio. Andreia caminhou descalça até a cozinha, sentindo o chão gelado sobre os pés. Acendeu o fogão a gás que estava quase no fim e colocou água para ferver no bule amassado. Enquanto esperava a água esquentar, olhou pela janela sem vidro, coberta apenas por uma cortina velha. O rio estava ali, a poucos metros. Aquele rio que era sua fonte de renda, seu local de trabalho, seu companheiro silencioso de todas as manhãs.
Ela preparou um café ralo, bem fraquinho, economizando o pó que estava acabando. Pegou 2 pães amanhecidos que tinha guardado da véspera, passou um pouquinho de margarina e colocou num prato de plástico. Esse seria o café da manhã dela e de Júlia. Mãe! A voz sonolenta da menina veio do quarto. Bom dia, minha princesa, já vou aí. Andréia voltou para o quarto e ajudou a filha a se levantar. Júlia esfregou os olhinhos, ainda com sono, e abraçou a mãe. Tá muito cedo, mãe. Eu sei, amor, mas a mãe precisa trabalhar cedo para conseguir bastante coisa hoje. Vem, vamos tomar café e depois eu te levo na escola. Enquanto tomavam café juntas, Andréia olhava para a filha com uma mistura de amor e preocupação. Júlia era uma menina linda, esperta, cheia de vida. Tinha os olhos grandes e curiosos, o cabelo crespo que Andréia penteava com cuidado todas as manhãs, e um sorriso que iluminava qualquer ambiente, por mais pobre que fosse. Mãe, hoje tem merenda na escola? Júlia perguntou, mordendo o pão. Tem sim, minha linda, e você vai comer tudo direitinho, tá bom? A professora disse que você é a melhor aluna da turma. A mãe tá muito orgulhosa. Júlia sorriu com orgulho. Quando eu crescer, eu vou trabalhar e comprar uma casa bem grande pra gente, mãe, com um quarto só meu e um só seu, e uma geladeira cheia de comida. Andréia sentiu os olhos marejarem, mas segurou as lágrimas. Eu sei que vai, minha filha. Você é inteligente, estudiosa, vai ser alguém na vida. Depois do café, Andréia ajudou Júlia a vestir o uniforme da escola, que já estava ficando pequeno, mas ainda dava para usar. Penteou o cabelo da menina com carinho, fez 2 tranças bem feitinhas e ajeitou a mochila surrada nas costas dela. Vamos, que hoje a mãe não pode atrasar. Elas saíram do barraco e caminharam pela rua de terra batida. Eram 20 minutos de caminhada até a escola municipal. Andréia segurava firme a mão da filha, desviando dos buracos, das poças de água da chuva da noite anterior, dos cachorros soltos que circulavam pela comunidade. Pelo caminho, cumprimentava os vizinhos que também acordavam cedo. Bom dia, dona Andréia! Bom dia, seu Joaquim! Eram todos trabalhadores, gente simples, gente que lutava todo dia para sobreviver. Pedreiros, faxineiras, vendedores ambulantes, catadores como ela. Ali ninguém tinha muito, mas todo mundo se ajudava como podia. Quando chegaram na escola, Andréia se abaixou e deu um beijo na testa da filha. Presta atenção na aula, viu? E se comporta direitinho. Tá bom, mãe, eu te amo. Eu também te amo mais que tudo nesse mundo. Andréia viu a filha entrar pela porta da escola e ficou ali parada por alguns segundos. Sempre fazia isso. Sempre esperava até ter certeza de que Júlia tinha entrado em segurança. Só então ela virava as costas e ia trabalhar. O caminho de volta era solitário. Andréia andava rápido, pensando na quantidade de material que precisava coletar naquele dia. O aluguel do barraco vencia em 3 dias. Eram R$ 150. Ela já tinha conseguido juntar 100, mas ainda faltavam 50. R$ 50 que pareciam 500 quando não se tem de onde tirar. Meu Deus, o Senhor sabe que eu preciso desse dinheiro. Me ajuda, por favor. Eu não quero perder esse barraco. Eu não tenho para onde ir com a Júlia. Andréia sempre conversava com Deus enquanto andava. Era seu jeito de não se sentir tão sozinha. Desde que a mãe dela morreu, quando tinha apenas 16 anos, e o pai nunca apareceu, ela só tinha Deus e a filha, mais ninguém. O pai da Júlia? Esse sumiu quando soube da gravidez. Disse que era novo demais, que não estava pronto, que tinha planos para a vida. Andréia nunca mais viu a cara dele. Não recebia pensão, não recebia ajuda, não recebia nem um telefonema perguntando se a filha estava viva. E a família? Bem, depois que o padrasto descobriu que ela estava grávida, deixou claro: você fez sua escolha, agora se vira sozinha. E foi exatamente o que ela fez. Virou-se sozinha. Com uma barriga de 6 meses, conseguiu esse barraco numa ocupação. Trabalhou até o último dia da gravidez vendendo doces no sinal. Júlia nasceu num hospital público e 3 dias depois, Andréia já estava de volta nas ruas, com a bebê amarrada nas costas com um pano, vendendo o que podia para sobreviver. Foi duro, muito duro.
Teve noites que ela chorou com a bebê no colo, sem ter o que comer, sem saber o que fazer. Mas nunca desistiu. Nunca cogitou desistir. Eu trouxe você para esse mundo e eu vou cuidar de você custe o que custar, ela dizia para Júlia nos momentos mais difíceis. E foi assim que Andréia se tornou catadora de recicláveis. Acordava de madrugada, percorria quilômetros pela cidade, juntava latinhas, garrafas, papelão, qualquer coisa que pudesse vender no ferro velho. O dinheiro era pouco, muito pouco, mas era honesto, era digno. Naquela manhã, quando chegou ao rio, o sol ainda estava baixo no horizonte. A névoa cobria a água, criando uma paisagem quase bonita, se não fosse o lixo acumulado nas margens. Andréia amarrou o cabelo, pegou o saco grande que sempre carregava e começou a trabalhar. Catava garrafa por garrafa, latinha por latinha, separava plástico de vidro, papelão de metal. Os dedos já sabiam fazer aquilo no automático. A mente dela vagava enquanto o corpo trabalhava. Pensava na Júlia, na escola, no futuro. Minha filha vai ter uma vida diferente da minha, pensava. Ela vai estudar, vai se formar, vai ter um emprego bom, não vai precisar catar lixo para sobreviver. Mas para isso, Andréia precisava aguentar, precisava continuar, precisava não desistir nem nos dias mais difíceis. E aquele, sem ela saber, seria um dia diferente de todos os outros. Um dia que mudaria sua vida para sempre. Porque ali, naquele rio, naquela manhã, Deus tinha preparado um encontro. Um encontro que provaria que Ele vê aqueles que ninguém vê, que Ele cuida daqueles que ninguém cuida e que Ele recompensa aqueles que têm um coração bondoso mesmo no meio da maior pobreza. Andréia não sabia, mas ela estava prestes a ser usada como instrumento de salvação, e ao salvar, seria salva também. O sol já estava alto quando Andréia decidiu mudar de área. Ela tinha catado bastante material naquela manhã, o saco já estava meio pesado, mas ainda não era suficiente. Precisava de mais, sempre precisava de mais. Vou até aquela parte mais longe, pensou. Lá quase ninguém vai, deve ter coisa. Ela seguiu pela margem do rio, caminhando por uma trilha estreita entre o mato e a água. O lugar era mais afastado, mais isolado. Poucas pessoas se aventuravam até ali porque o terreno era irregular, com subidas e descidas, pedras soltas, galhos que arranhavam as pernas. Mas Andréia não tinha medo, conhecia aquele rio como a palma da mão. Já tinha explorado cada canto dele em busca de material reciclável. Quando chegou numa curva mais fechada do rio, decidiu parar para beber água. Sentou-se numa pedra grande, tirou a mochila velha das costas e pegou a garrafa plástica que sempre levava. A água estava morna, mas matava a sede. Foi nesse momento que ela ouviu. Um som fraco, muito fraco, quase imperceptível por causa do barulho da correnteza. Andréia parou de beber e ficou em silêncio, prestando atenção. Nada. Deve ser bicho, pensou, e ia colocar a garrafa de volta na mochila quando ouviu de novo. Dessa vez, mais claro, era uma voz humana. Socorro, por favor! O coração de Andréia disparou. Ela se levantou rapidamente, olhando em volta. Tem alguém aí? Gritou, com as mãos em volta da boca para amplificar a voz. Aqui, eu tô aqui. A voz vinha de baixo, da parte mais baixa do barranco. Andréia correu até a beira e olhou para baixo. No começo não viu nada além de mato e pedras. Mas então, encostada numa pedra grande, parcialmente escondida pela vegetação, ela viu uma mulher, uma senhora muito idosa. Vestida com um vestido azul todo sujo de barro, um lenço branco na cabeça, os braços finos abraçando o próprio corpo. Estava sentada no chão irregular, as costas apoiadas na pedra, o rosto pálido e os olhos fechados. Meu Deus do céu! Andréia exclamou, levando as mãos à cabeça. Como ela ia descer até lá? O barranco era íngreme, cheio de pedras soltas.
Mas não tinha escolha. Não podia deixar aquela senhora ali. Eu já vou descer, aguenta aí, gritou. Andréia largou o saco com os recicláveis ali em cima e começou a descer com cuidado. Segurava nos galhos, apoiava os pés nas pedras mais firmes, testava cada ponto antes de transferir o peso do corpo. Escorregou 2 vezes, arranhando as mãos e os joelhos, mas continuou. Quando finalmente chegou perto da senhora, pôde ver melhor o estado em que ela estava. A mulher devia ter uns 80 e poucos anos, talvez mais. O rosto era cheio de rugas profundas, as mãos tremiam levemente, os lábios estavam rachados. Estava desidratada, claramente exausta. Minha senhora, a senhora está bem? O que aconteceu? Andréia perguntou, ajoelhando-se ao lado dela. A idosa abriu os olhos devagar. Eram olhos cansados, fundos, mas ainda brilhavam com um resto de vida. Água, conseguiu murmurar. Espera, eu tenho água. Andréia subiu correndo, pegou a garrafa que tinha deixado na mochila e desceu de novo. Chegou ofegante e com cuidado levou a garrafa até os lábios da senhora. Bebe devagar, bem devagar. A idosa bebeu alguns goles pequenos, tossiu, engasgou um pouco, mas conseguiu tomar mais água. A cada gole parecia recuperar um pouquinho de vida. Obrigada, minha filha, obrigada. Calma, calma. Agora me conta, o que a senhora está fazendo aqui sozinha? A senhora caiu? Se machucou? A senhora respirou fundo, como se reunisse forças para falar. E então, com a voz embargada e os olhos enchendo de lágrimas, disse: minha filha me trouxe aqui, disse que ia me buscar, mas foi embora. Andréia franziu a testa, sem entender direito. Como assim? Foi embora? Deixou a senhora aqui de propósito? A idosa apenas acenou com a cabeça, as lágrimas agora escorrendo pelo rosto enrugado. Andréia sentiu algo apertar no peito, uma mistura de raiva, indignação e tristeza profunda. Como alguém podia fazer isso? Como uma filha podia abandonar a própria mãe num lugar isolado como aquele? Há quanto tempo a senhora está aqui? Não sei, acho que desde ontem, perdi a conta. Desde ontem. Mais de 24 horas sozinha, sem água, sem comida, exposta ao frio da noite, aos bichos do mato. A senhora podia ter morrido. Aliás, se Andréia não tivesse vindo até ali naquele momento específico, ela provavelmente morreria. Qual é o nome da senhora? Maria de Souza. Dona Maria, a senhora não vai ficar mais 1 minuto aqui, ouviu? Eu vou te tirar daqui agora. Mas como? Mas como? Ouviu? Eu vou te tirar daqui agora. Andréia encheu um copo com água filtrada da garrafinha que guardava para beber e deu para Dona Maria. Depois pegou uma coberta velha, mais limpa, e colocou sobre os ombros da idosa. A senhora está com fome? Eu não como desde ontem. Andréia olhou para dentro do armário de madeira improvisado que servia de despensa. Tinha meia dúzia de ovos, um pouco de arroz, uma lata de sardinha e meio pacote de macarrão. Era tudo que ela tinha guardado para os próximos dias até conseguir mais dinheiro. Ela não pensou 2 vezes. Vou fazer uma comida para a senhora, comida de verdade. Andréia acendeu o fogão e colocou uma panela velha com água para ferver. Enquanto esperava, pegou os ovos, o arroz e a lata de sardinha. Ia fazer o melhor que podia com aquilo que tinha. Enquanto cozinhava, observava a Dona Maria sentada na cadeira de plástico, envolta na coberta, olhando para o nada com uma expressão de cansaço e tristeza profunda. Os olhos da idosa estavam vermelhos, inchados de tanto chorar. As mãos tremiam levemente sobre o colo. Dona Maria, a senhora quer tomar um banho enquanto a comida fica pronta? Vai fazer bem, a senhora está toda suja de barro. A idosa olhou para baixo, vendo pela primeira vez o estado do próprio vestido. Estava completamente sujo, manchado de terra e barro seco. Eu não quero dar trabalho, minha filha. Não é trabalho, Dona Maria, é cuidado. Andréia levou Dona Maria até o banheiro compartilhado que ficava nos fundos do terreno, usado por várias famílias da ocupação.
Era simples, apenas uma casinha de tijolo sem reboco com um chuveiro frio e um vaso sanitário velho. Mas estava limpo, porque Andréia sempre fazia questão de manter a sua parte bem cuidada. A água sai fria, viu? Mas eu vou esquentar um pouco no fogão para a senhora. Andréia voltou correndo para casa, esquentou água numa chaleira velha e levou para o banheiro numa bacia de plástico. Misturou com água fria até ficar numa temperatura agradável. Pronto, agora a senhora consegue tomar banho sem passar frio. Também trouxe uma toalha surrada, mais limpa, um sabonete e até um shampoo que guardava para ocasiões especiais. Eu não tenho roupa da senhora, mas posso emprestar uma camisola minha e um short. Não vai ficar muito bonito, mas tá limpo. Obrigada, minha filha. Você tem um coração muito bom. Tá bom, Dona Maria. Vou esperar aqui fora. Qualquer coisa a senhora me chama. Andréia ficou do lado de fora do banheiro, esperando. Ouvia o barulho da água caindo, Dona Maria se movendo devagar lá dentro. Demorou quase meia hora, mas finalmente a porta se abriu. Dona Maria saiu completamente transformada. O rosto limpo revelava as rugas profundas de quem viveu muito, mas também um certo brilho dos olhos que não estava lá antes. O cabelo grisalho, que estava embaraçado e sujo, agora estava molhado e penteado para trás. A camisola grande de Andréia caía solta no corpo pequeno dela, mas estava limpa e cheirosa. Pronto, agora a senhora parece outra pessoa. Eu me sinto outra pessoa, minha filha. Fazia tempo que eu não tomava um banho assim, com calma, com água morna. Voltaram para o barraco e Andréia indicou a cadeira. Senta aí, que a comida já está quase pronta. Poucos minutos depois, Andréia serviu um prato simples, mas caprichado. Arroz branquinho, 2 ovos fritos, sardinha e até umas folhas de alface que a vizinha tinha dado de manhã. Come com calma, Dona Maria, não tem pressa. A idosa pegou o garfo com as mãos trêmulas e começou a comer. A primeira garfada foi devagar, como se estivesse testando. Depois começou a comer mais rápido, com a fome de quem não comia há muito tempo. Andréia sentou ao lado dela com um copo d'água, apenas observando. Não tinha feito prato para si mesma. Aquela comida era para Dona Maria. Você não vai comer, minha filha? Eu como depois. Agora é a hora da senhora se alimentar. Dona Maria comeu tudo, até limpou o prato com um pedaço de pão que Andréia tinha separado. Quando terminou, deixou escapar um suspiro de satisfação. Fazia tanto tempo que eu não comia uma comida boa assim. Fico feliz que a senhora gostou. Agora vou fazer um chá para a senhora. Andréia preparou um chá de erva doce, bem doce, e serviu numa caneca velha, mais limpa. Dona Maria segurou a caneca com as 2 mãos, sentindo o calor, e bebeu devagar. Foi então que ela começou a chorar. Não era um choro alto, dramático, era um choro silencioso, de lágrimas grossas escorrendo pelo rosto enrugado enquanto segurava aquela caneca. Dona Maria, o que foi? Tá doendo alguma coisa? Não, minha filha, não é dor física. É que fazia tanto tempo que ninguém me tratava com carinho. Tanto tempo. Andréia puxou uma cadeira e sentou ao lado dela, segurando sua mão enrugada. Agora me conta direito o que aconteceu. Quem foi que deixou a senhora naquele rio? E Dona Maria, entre goles de chá e lágrimas, começou a contar sua história. Ela tinha 87 anos, viúva há mais de 40. O marido, seu Pedro, tinha sido caseiro de uma fazenda e morreu de derrame quando ela tinha apenas 45 anos. Ficou sozinha com a filha Clara, que na época tinha apenas 8 anos. Eu criei aquela menina sozinha, lavei roupa para fora, fiz costura, vendi bolo na rua, passei fome para ela não passar. Cortei na minha boca para sobrar para ela. A senhora deve ter sido uma mãe maravilhosa. Eu tentei ser. Eu amava aquela menina mais que tudo. Ela era a minha vida inteira. Dona Maria contou que Clara cresceu, bonita, inteligente, mas também ambiciosa. Sempre falava que queria sair do interior, morar na cidade grande, ter uma vida melhor. Ela tinha vergonha de mim, sabe? Vergonha da mãe lavadeira, da casa simples, da pobreza. Eu via nos olhos dela. Quando Clara completou 22 anos, conheceu um homem da cidade chamado Roberto. Ele era empresário, tinha dinheiro, andava de carro caro. Prometeu dar para ela tudo o que ela sempre sonhava.
E ela foi embora, foi morar com ele na capital. Disse que ia voltar para me buscar, que ia me dar uma vida boa também. E voltou. Não, ela sumiu. Parou de ligar, parou de mandar notícia. Eu fiquei sozinha. Dona Maria continuou morando na mesma casinha de madeira onde criou a filha, nas proximidades de Santa Beatriz, uma cidadezinha do interior. Sobrevivia com a ajuda de vizinhos, fazendo uns bicos aqui e ali, vendendo uns bolos quando tinha condição. Eu esperava todo dia ela voltar. Ficava olhando a estrada, esperando ver ela chegar. Os anos foram passando. Dona Maria foi envelhecendo, ficando mais fraca, mais doente. Até que há cerca de uma semana, do nada, Clara apareceu. Eu fiquei tão feliz, pensei que finalmente ela tinha vindo me buscar como prometeu. E ela tinha. Dona Maria balançou a cabeça, as lágrimas voltando a cair. Ela disse que sim, disse que ia me levar para morar com ela na cidade. Arrumou até uma mala com minhas roupas. Eu estava radiante, minha filha. Achei que minha vida ia mudar. E o que aconteceu? Ela me colocou no carro, dirigiu por horas e parou aqui perto do rio. Disse que era um passeio, que a gente ia conversar antes de ir para a cidade. Dona Maria contou que desceram do carro e caminharam até a beira do rio. Clara estava estranha, nervosa, não olhava nos olhos da mãe. Então ela me disse: "Mãe, eu não posso te levar comigo. O Roberto não quer uma velha doente na casa dele. Você não me serve mais." Andréia sentiu a raiva subir no peito. Ela disse isso? Disse, e foi embora. Me deixou lá sozinha. Eu gritei, pedi para ela não ir, mas ela entrou no carro e foi embora. Isso é desumano, Dona Maria. Isso é crime. Eu sei que é errado, mas é minha filha. Filha que faz isso não merece ser chamada de filha. Dona Maria chorou mais um pouco. Andréia abraçou aquele corpo frágil, sentindo a dor daquela mulher como se fosse sua. Dona Maria, a senhora vai ficar aqui comigo por enquanto, tá bom? Até a gente resolver isso direito. Mas você mal tem espaço, mal tem comida para você. Espaço a gente arruma, comida a gente divide. O importante é que a senhora não vai mais ficar sozinha, isso eu garanto. Naquela tarde, quando faltavam poucos minutos para a hora de buscar Júlia na escola, Andréia levou Dona Maria junto. A idosa ia devagar, ainda fraca, mas conseguia caminhar. Quando Júlia saiu da escola e viu a avó ao lado da mãe, seus olhos brilharam. "Mãe, quem é ela?" "Essa é a Dona Maria, ela vai ficar com a gente uns dias." Júlia, com aquela inocência pura de criança, abraçou Dona Maria como se fosse a avó que nunca teve. "Oi, vovó, você é bonita." Dona Maria sorriu pela primeira vez naquele dia, um sorriso genuíno, cheio de ternura. "Oi, minha linda, você também é muito bonita. Você vai morar com a gente?" "Vou sim, se sua mãe deixar." "Eu deixo," Júlia disse, pulando. "Eu sempre quis ter uma vovó." Andréia olhou para aquela cena, a filha abraçada na idosa que ela tinha acabado de salvar e sentiu o coração aquecer. Talvez Deus tivesse colocado Dona Maria no caminho dela por um motivo. Talvez aquele encontro não fosse coincidência. Talvez, apenas talvez, ambas precisassem uma da outra. Os primeiros dias com Dona Maria no barraco foram de adaptação. Andréia improvisou um segundo colchão usando cobertores velhos dobrados, criando um espaço para a idosa dormir. Não era confortável, mas era melhor do que o chão duro do rio onde ela quase morreu. Júlia ficou encantada com a presença de Dona Maria. Toda noite, antes de dormir, ia até o colchão da vovó e pedia para ela contar histórias. E Dona Maria, com aquela voz cansada, mas cheia de carinho, contava histórias antigas do tempo em que era jovem. "Vovó, conta aquela do seu casamento de novo," Júlia pedia, sentada no chão ao lado do colchão. "Ah, minha netinha, eu já contei essa história 3 vezes hoje. Mas eu gosto, por favor." Dona Maria sorria e começava de novo. Contava sobre o dia em que seu Pedro a pediu em casamento debaixo de uma mangueira, sobre o vestido branco simples que ela mesma costurou, sobre a festa na casa de farinha com sanfona e muita comida. Andréia, deitada no colchão ao lado com Júlia, ouvia aquelas histórias e se emocionava.
Via como a presença de Dona Maria estava trazendo algo que faltava naquela casa: calor de família, avó, mãe e neta. Uma família improvisada, mas genuína. Durante o dia, enquanto Andréia ia trabalhar catando material reciclável no rio, Dona Maria ficava no barraco descansando e se recuperando. Andréia deixava água, comida simples e pedia para a vizinha Dona Francisca dar uma olhada de vez em quando. Pode deixar, Andréia, eu fico de olho na velhinha. Obrigado, Dona Francisca. Qualquer coisa a senhora me chama. Mas mesmo estando em segurança, Andréia não conseguia parar de pensar no que fazer. Ela sabia que não podia simplesmente manter Dona Maria ali indefinidamente. Precisava denunciar o que tinha acontecido. Precisava buscar ajuda. O problema é que Andréia não sabia como fazer isso. Nunca tinha lidado com questões legais, com delegacia, com assistência social. Era tudo muito novo e assustador para ela. Foi Dona Francisca quem deu a ideia. Andréia, você já pensou em procurar o posto de saúde? Lá tem assistente social, eles podem ajudar. Você acha? Tenho certeza. O caso da Dona Maria é sério. Abandono de idoso é crime. Eles vão saber o que fazer. Andréia decidiu seguir o conselho. Na quinta-feira daquela semana, levou Dona Maria até o posto de saúde do bairro. Era um prédio simples, sempre cheio de gente esperando atendimento. Quando explicou a situação para a recepcionista, foi encaminhada imediatamente para a sala da assistente social, uma mulher de uns 50 anos chamada Cláudia. Pode entrar, por favor. Andréia entrou segurando a mão de Dona Maria, que estava nervosa. Bom dia, meu nome é Cláudia, sou assistente social aqui do posto. Me conta o que aconteceu. Andréia respirou fundo e começou a contar toda a história. Desde o momento em que encontrou Dona Maria abandonada na beira do rio, até o resgate e os dias que se seguiram. Cláudia ouvia atentamente, anotando tudo num caderno. Quando Andréia terminou, ela se virou para Dona Maria. A senhora confirma tudo que Andréia contou? Confirmo, sim. Foi exatamente isso que aconteceu. E a senhora lembra o nome completo da sua filha? Clara. Clara Duarte de Almeida. Ela é casada com Roberto Almeida. Cláudia anotou os nomes e pediu mais alguns detalhes. Onde Clara morava, há quanto tempo tinha abandonado a mãe, se havia testemunhas. Dona Maria, isso que sua filha fez é um crime grave, abandono de idoso. Ela pode ser presa por isso. Eu não quero que ela vá presa, Dona Maria disse com a voz baixa. Eu entendo que é difícil, mas a senhora precisa entender que o que ela fez foi muito sério. Ela não só abandonou a senhora, ela te colocou em risco de morte. Cláudia explicou que ia abrir um processo de denúncia formal, que o caso seria encaminhado para a delegacia, para o Ministério Público e que uma investigação seria iniciada. E quanto à senhora, Cláudia se virou para Andréia. Quero te agradecer pelo que você fez. Você salvou uma vida. Eu só fiz o que tinha que fazer. Nem todo mundo faria, Andréia. Você acolheu uma desconhecida na sua casa, dividiu o pouco que tem. Isso é raro hoje em dia. Cláudia disse que ia providenciar alguma ajuda emergencial para Andréia. Cesta básica, fraldas geriátricas para Dona Maria, alguns medicamentos que a idosa precisava. E vou encaminhar o caso também para a Defensoria Pública. Vocês vão precisar de um advogado. Advogado? Andréia arregalou os olhos. Mas eu não tenho dinheiro para pagar advogado. É de graça. A defensoria é para pessoas que não têm condições de contratar. Eles vão cuidar de tudo. Quando saíram do posto de saúde, Andréia estava mais esperançosa. Finalmente as coisas estavam começando a andar no rumo certo. Mas o que ela não sabia é que aquela história estava apenas começando, e que tinha um detalhe sobre Dona Maria que ninguém ainda conhecia. Um detalhe que mudaria tudo. Naquela noite, enquanto preparava o jantar simples, arroz, feijão e ovo, Andréia conversava com Dona Maria. Dona Maria, a senhora não tem mais nenhum parente? Nenhum primo, sobrinho, ninguém? Não, minha filha. Meu marido não tinha irmãos, meus pais já faleceram há muito tempo. Só tinha a Clara mesmo. E a casa onde a senhora morava? Ficou fechada? Deve estar.
Mas aquilo não vale nada. É uma casinha velha de madeira caindo aos pedaços. Mas é da senhora. A gente precisa ver isso direitinho. Dona Maria ficou quieta por um momento, pensativa. Sabe, Andréia, eu me lembro que quando meu marido morreu, o patrão dele, o doutor Augusto, foi muito bom com a gente. Ele deu um dinheiro para ajudar no enterro, disse que ia cuidar de mim. E cuidou. Ele morreu poucos meses depois do Pedro. Foi tudo muito rápido. Mas me lembro que ele tinha falado alguma coisa sobre documentos, sobre deixar uma coisa para mim por causa dos anos de serviço do meu marido. Que tipo de coisa? Não sei direito. Na época, a Clara cuidou de tudo. Ela disse que não era nada importante, que eu não precisava me preocupar. Andréia sentiu um frio na espinha. Algo naquela história não estava certo. Dona Maria, quando isso aconteceu? Ah, faz uns 15 anos, mais ou menos. E a Clara estava morando com a senhora na época? Estava. Foi logo depois disso que ela conheceu o Roberto e foi embora. Andréia ficou pensativa. Coincidência? Talvez. Mas algo no fundo da sua mente dizia que havia mais nessa história do que aparentava. Dona Maria, a senhora se importa se eu perguntar sobre isso para a assistente social? Pode perguntar, minha filha. Eu confio em você. No dia seguinte, Andréia voltou ao posto de saúde sozinha e contou para Cláudia sobre o que Dona Maria tinha mencionado. Ela disse que o patrão do marido dela tinha falado sobre deixar alguma coisa para ela? Foi. Mas a filha cuidou de tudo e disse que não era nada importante. Cláudia franziu a testa e anotou aquilo no caderno. Vou investigar isso. Me dá o nome completo da Dona Maria. Maria de Souza. O marido era Pedro Antônio de Souza. E o nome do fazendeiro? Ela disse que era Dr. Augusto. Não sabe o sobrenome. Deixa comigo. Vou dar uma pesquisada nos registros antigos da região. Andréia voltou para casa sem saber que aquela conversa ia desencadear uma investigação que revelaria algo chocante. Algo que explicaria por que Clara tinha abandonado a mãe justamente agora, depois de tantos anos. Porque às vezes o mal que as pessoas fazem não é apenas por desamor, é por ganância. E quando ganância se mistura com maldade, o resultado é terrível. Mas a justiça, quando chega, é doce. E estava prestes a chegar. Uma semana se passou desde que Andréia levou Dona Maria ao posto de saúde. A vida tinha caído numa rotina. Andréia acordava cedo, levava Júlia para a escola, ia trabalhar catando material reciclável, voltava para casa no fim da tarde para cuidar de Dona Maria e da filha. Dona Maria estava se recuperando bem. Já conseguia caminhar sem ajuda, ajudava nas pequenas tarefas da casa e, principalmente, trazia uma alegria que faltava naquele lar. Júlia estava completamente apegada à vovó e o sentimento era recíproco. Naquela manhã de sexta, Andréia estava no Rio como sempre, quando seu celular tocou. Era um número desconhecido. Alô? Andréia? Aqui é a Cláudia do posto de saúde. Oi, Cláudia, tudo bem? Preciso que você venha aqui urgente e traga a Dona Maria. É importante. O tom de voz era sério, mas não parecia ser má notícia. Era mais como empolgação. Aconteceu alguma coisa? Prefiro explicar pessoalmente. Pode vir agora? Posso sim, já vou para aí. Andréia largou o saco de recicláveis escondido atrás de uma árvore, marcou o local mentalmente para voltar depois e correu para casa. Dona Maria! A gente precisa ir no posto. A Cláudia ligou dizendo que é urgente. O que será que é, minha filha? Não sei, mas ela parecia animada. Pegaram o ônibus e meia hora depois estavam na sala de Cláudia. Mas dessa vez tinha mais alguém. Um homem de terno, uns 50 anos, óculos de grau, pasta de couro nas mãos. Andréia, Dona Maria, sentem-se por favor. Esse aqui é o Dr. Álvaro, advogado da Defensoria Pública. Ele está cuidando do caso de vocês. Bom dia, o homem disse apertando a mão das duas com firmeza mas gentileza. Bom dia, Andréia e Dona Maria responderam juntas, sentando-se nas cadeiras em frente à mesa. Cláudia respirou fundo, olhou para Álvaro e começou. Dona Maria, quando você mencionou que o patrão do seu marido tinha falado sobre deixar algo para você, eu resolvi investigar. Fui atrás de registros antigos, conversei com pessoas da região de Santa Beatriz e descobri coisas importantes.
Dona Maria estava tensa, as mãos apertadas no colo. O doutor Augusto Mendes Ferreira, fazendeiro da região, faleceu há 15 anos. Ele não tinha filhos, não tinha herdeiros diretos, mas antes de morrer deixou um testamento. Álvaro abriu a pasta e tirou alguns documentos. Nesse testamento, ele deixou a maior parte dos bens para instituições de caridade, mas também deixou uma parte específica para Pedro Antônio de Souza, seu caseiro de confiança por mais de 30 anos. Meu marido? Dona Maria arregalou os olhos. Sim, o doutor Augusto queria recompensar a lealdade e o trabalho do seu marido. Deixou para ele um lote de terras produtivas, 2 casas simples na fazenda e uma quantia em dinheiro aplicada. Andréia sentiu o coração acelerar. Mas meu marido já tinha morrido quando o doutor Augusto faleceu. Exatamente, Álvaro continuou. Por isso os bens deveriam ter sido transferidos automaticamente para a viúva, para você, Dona Maria. Silêncio. Quanto vale isso? Andréia perguntou, a voz tremendo. Álvaro olhou nos olhos de Dona Maria. Cerca de 800 mil reais no valor atual. As terras valorizaram muito nesses anos. Dona Maria levou a mão ao peito, quase sem ar. 800 mil! Mas tem um problema. Cláudia interveio. Esses bens nunca foram transferidos para o nome da Dona Maria. Como assim? Andréia franziu a testa. Álvaro colocou outro documento na mesa. Quando o doutor Augusto faleceu, a responsável por cuidar da parte burocrática do testamento foi a filha da Dona Maria, a Clara. Minha filha? Sim. Ela pegou todos os documentos originais, contratou um advogado particular e registrou os bens no nome dela e do marido. O quê? Andréia se levantou da cadeira indignada. Ela falsificou a assinatura da Dona Maria, alegou que ela não tinha condições mentais de administrar os bens e ficou com tudo. Dona Maria começou a chorar baixinho. Ela roubou de mim. Não apenas roubou, disse, a voz ficando mais dura. Quando soubemos dessa fraude através de uma denúncia anônima há alguns meses, começamos a investigação. Foi quando percebemos que a Clara estava sendo investigada e provavelmente descobriu isso. E foi por isso que ela abandonou a mãe, Cláudia completou. Se Dona Maria morresse, não haveria ninguém para contestar a herança. Tudo ficaria com a Clara sem problemas. Ela tentou me matar, Dona Maria sussurrou, os olhos arregalados com a realização. Andréia sentou de novo, em choque. Não era apenas um abandono cruel, era planejado, era premeditado, era tentativa de homicídio. Meu Deus do céu! Andréia levou as mãos ao rosto. Álvaro continuou. A boa notícia é que temos todas as provas. Temos os documentos originais do testamento, temos perícias que comprovam a falsificação de assinatura e temos o seu depoimento, Dona Maria, sobre o abandono. E o que vai acontecer agora? Andréia perguntou. Agora vamos entrar com uma ação de anulação de registro fraudulento e transferência dos bens para a legítima dona. E também vamos processar a Clara criminalmente por falsificação de documento, apropriação indébita e abandono de idoso. Ela vai presa? Se for condenada, sim, são crimes graves. Dona Maria estava em silêncio, processando tudo aquilo. 800 mil reais? Uma fortuna! Era dela! Tinha sido dela o tempo todo. Eu não quero vingança, ela disse de repente. Dona Maria? Eu quero justiça. Quero o que é meu de volta. Mas não é por mim. É porque eu aprendi uma coisa vivendo com Andréia e a Júlia. Ela olhou para Andréia com olhos marejados. Aprendi que dinheiro sem amor não vale nada. Minha filha tinha tudo e não era feliz. Essa moça aqui, apontou para Andréia, não tem nada e me deu o que eu mais precisava. Carinho, cuidado, família. Dona Maria, Andréia também começou a chorar. Então, eu quero esse dinheiro de volta não para mim. Quero para fazer o bem. Quero ajudar pessoas como eu que foram abandonadas. E quero ajudar pessoas como você, Andréia, que tem o coração bom, mas não tem oportunidade. Álvaro sorriu, emocionado. É uma bela atitude, Dona Maria. E eu vou fazer de tudo para garantir que a senhora recupere o que é seu.
Cláudia se levantou e abraçou Dona Maria. A senhora é uma guerreira. Quando saíram do posto de saúde naquele dia, Andréia estava tonta. Não conseguia processar tudo o que tinha ouvido. Dona Maria, a velhinha que ela tinha encontrado abandonada, quase morta, era na verdade dona de uma fortuna. Andréia, Dona Maria segurou seu braço enquanto caminhavam. Eu quero que você saiba uma coisa. O que, Dona Maria? Quando eu recuperar o que é meu, você vai receber uma parte, uma boa parte. Não, Dona Maria, eu não fiz nada esperando recompensa. Eu sei. Por isso mesmo você merece. Você me salvou, me deu um lar quando eu não tinha. Me tratou como mãe quando minha própria filha me descartou. Você é a filha que eu deveria ter tido. Andréia parou de andar e abraçou Dona Maria ali mesmo no meio da rua. A senhora também é a mãe que eu perdi. E as duas ficaram ali, abraçadas, chorando, enquanto o sol da tarde batia nelas. Às vezes, Deus tira tudo para mostrar que Ele pode dar ainda mais. Às vezes, Ele permite que a gente passe pelo vale escuro para nos ensinar a valorizar a luz. E naquele momento, tanto Andréia quanto Dona Maria entenderam. Não tinha sido coincidência, tinha sido propósito. A notícia não demorou para vazar. Em cidades pequenas do interior, histórias assim se espalham mais rápido que fogo em mato seco. E quando o caso chegou na imprensa local, virou manchete. Idosa de 87 anos, abandonada pela filha, é salva por catadora de recicláveis. Mãe solteira pobre salva a idosa e descobre que ela é herdeira de fortuna. Filha abandona mãe para ficar com herança milionária. As matérias tinham fotos de Dona Maria, de Andréia, do barraco humilde onde viviam. Entrevistas com vizinhos que contavam como Andréia era uma mulher batalhadora e de bom coração. Depoimentos de pessoas indignadas com a atitude de Clara. As redes sociais pegaram fogo. O nome de Clara Duarte começou a ser compartilhado junto com comentários de revolta, de indignação, de ódio até. Que tipo de monstro abandona a própria mãe? Essa mulher não merece ser chamada de filha. Espero que apodreça na cadeia. Na cidade grande onde Clara morava com Roberto, a repercussão foi devastadora. Clara acordou numa manhã de sábado com o celular explodindo de notificações. Mensagens de números desconhecidos, e-mails, comentários nas redes sociais, tudo xingando, ameaçando, condenando. O que está acontecendo? Ela murmurou, ainda sonolenta, abrindo as mensagens. Foi quando viu o link de uma matéria. Clicou com o coração disparado. E lá estava, a foto da mãe, o relato do abandono, tudo exposto para o Brasil inteiro ver. Não, não, não. Clara levou as mãos à cabeça, em pânico. Roberto entrou no quarto nesse momento, o rosto vermelho de raiva. Você viu isso? Você viu? Eu posso explicar. Explicar o quê? Que você abandonou sua mãe para morrer? Que você roubou a herança dela? Tá tudo aqui, Clara, tudo. Ele jogou o celular dele na cama, mostrando a matéria. O telefone da empresa não para de tocar. Clientes cancelando contratos, parceiros rompendo acordos. Você destruiu tudo. Eu não sabia que ia dar nisso. Você não sabia. Você abandonou uma velha de 87 anos numa beira de rio. O que você achou que ia acontecer? Ela não era para ter sobrevivido. Roberto congelou, olhando para Clara como se estivesse vendo um monstro. Repete o que você acabou de dizer. Clara percebeu o que tinha falado. Levou a mão à boca, os olhos arregalados. Eu não quis dizer isso. Você quis ela morta. Você planejou isso. Não. Sai da minha casa. Agora. Roberto, por favor, agora. Clara tentou argumentar, tentou se explicar, mas Roberto estava irredutível. Chamou seguranças, fez ela fazer as malas e literalmente a colocou para fora do apartamento de luxo. Não volta mais. Não quero te ver nunca mais na vida. A porta se fechou. Clara ficou ali no corredor do prédio chique, com 2 malas nas mãos, sem ter para onde ir. Os amigos que ela tinha cultivado durante anos sumiram. Ninguém atendia suas ligações.
As mulheres do clube social bloquearam ela de todos os grupos. A família de Roberto cortou relações completamente. Clara, que tinha construído toda uma vida baseada em aparências, viu tudo desmoronar em questão de horas. Enquanto isso, na casa de Andréia, algo completamente diferente estava acontecendo. Pessoas começaram a aparecer querendo ajudar. Vizinhos traziam comida, roupas, ofereciam ajuda para reformar o barraco. Um empresário local, tocado pela história, doou material de construção. Voluntários se ofereceram para fazer a reforma gratuitamente. Andréia, o que você fez foi lindo. Agora é nossa vez de ajudar. Em menos de uma semana, o barraco de madeira estava sendo transformado. Paredes de alvenaria substituindo as tábuas velhas. Piso de cimento liso no lugar do chão irregular. Uma janela de vidro de verdade. Um banheiro próprio sendo construído nos fundos. Dona Maria assistia tudo emocionada. Olha só, Andréia, Deus está recompensando você. Eu não fiz nada demais, Dona Maria. Fez sim. Você enxergou uma vida onde outros só viram um estorvo. E isso vale mais que qualquer riqueza. Júlia estava radiante com a reforma. Pela primeira vez na vida, ia ter um quarto de verdade, uma cama de verdade, um espaço só dela. Mãe, a gente vai ser rica? Ela perguntou com aquela inocência de criança. Não, minha filha, a gente vai ser feliz, que é diferente. Uma reportagem de um canal de TV regional veio fazer uma matéria. Colocaram câmeras no barraco, entrevistaram Andréia, Dona Maria, os vizinhos. Andréia, o que passou pela sua cabeça quando você encontrou Dona Maria naquele rio? Eu só pensei, se fosse minha mãe ali, eu ia querer que alguém ajudasse. Não tem mistério, é só ter coração. E você nunca pensou em passar direto, em não se envolver? Não, nunca passou pela minha cabeça deixar ela ali. Seria como deixar uma parte de mim morrer também. A matéria foi ao ar no domingo à noite e viralizou. Mais de 2 milhões de visualizações em poucas horas. Comentários emocionados, gente chorando, gente dizendo que precisava existir mais pessoas como Andréia no mundo. Uma vaquinha online foi criada por pessoas que queriam ajudar. Em 3 dias, arrecadou R$ 47 mil. Andréia, olha isso! A assistente social Cláudia mostrou o valor no celular. R$ 47 mil? Andréia não acreditava. Isso é verdade? É sim, são pessoas do Brasil inteiro querendo te ajudar. Andréia começou a chorar. Nunca tinha visto tanto dinheiro na vida. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada, só aceita, você merece. Com esse dinheiro, Andréia finalmente pagou o aluguel atrasado, comprou comida de verdade, roupas novas para Júlia, remédios para Dona Maria. E ainda sobrou. Dona Maria, eu quero guardar uma parte para a educação da Júlia. Quero que ela estude, que tenha oportunidades que eu não tive. Isso é muito sábio, minha filha. Mas enquanto a vida de Andréia melhorava, a de Clara desmoronava completamente. Sem ter para onde ir, Clara teve que alugar um quarto numa pensão barata nos arredores da cidade. O dinheiro que tinha economizado estava acabando rápido. O carro foi tomado pelo banco. As joias foram vendidas para pagar dívidas. Uma noite, deitada naquela cama dura de pensão, ouvindo o barulho de caminhões passando na rua, Clara finalmente entendeu. Ela tinha trocado o amor por dinheiro, tinha trocado família por status, e agora não tinha nenhum nem outro. As lágrimas vieram. Não eram lágrimas de autopiedade, eram lágrimas de arrependimento genuíno. O que eu fiz? Ela sussurrou no escuro. O que eu fiz com minha vida, com minha mãe? Pela primeira vez em anos, Clara pensou na mãe não como um peso, não como uma vergonha, mas como aquela mulher que criou ela sozinha, que passou fome para ela não passar, que lavou roupa até os dedos sangrarem para pagar a escola dela. Mãe, me perdoa. Mas será que Dona Maria poderia perdoar?
Será que depois de tudo que aconteceu, depois de ter sido abandonada para morrer, Dona Maria conseguiria olhar para a filha sem sentir dor? A resposta para essa pergunta viria, mas não da forma que ninguém esperava. O processo judicial contra Clara começou oficialmente numa segunda-feira de manhã. O doutor Álvaro tinha preparado tudo meticulosamente. Documentos originais do testamento, perícias grafotécnicas comprovando a falsificação de assinatura, depoimentos de testemunhas e o registro médico de Dona Maria quando foi encontrada em estado crítico. É um caso sólido, ele explicou para Dona Maria e Andréia em seu escritório simples da Defensoria Pública. Quanto tempo pode levar? Andréia perguntou. Dona Maria estava quieta, as mãos entrelaçadas no colo, o olhar distante. Dona Maria, a senhora está bem? Álvaro perguntou com gentileza. Estou pensando na Clara, minha filha. Ela não agiu como filha, Dona Maria. Eu sei, mas isso não muda o fato de que eu a carreguei no ventre, amamentei, criei. Uma mãe não esquece isso, doutor. Álvaro assentiu, respeitoso. Eu entendo, mas a senhora precisa entender que o que ela fez não tem desculpa. Não foi um erro momentâneo, foi premeditado, calculado. Ela roubou da senhora e tentou matá-la. Eu sei disso, e por isso eu quero justiça, mas não quero vingança. Enquanto o processo legal seguia seu curso, a investigação policial também avançava. O delegado responsável pelo caso, Dr. Marcelo, um homem sério na casa dos 50 anos, estava determinado a entender cada detalhe do crime. Ele convocou Clara para depor. Quando Clara entrou na delegacia naquela terça-feira, estava completamente diferente da mulher elegante que era meses atrás. Cabelos desgrenhados presos num rabo de cavalo simples, sem maquiagem, roupas comuns, olheiras profundas. Sente-se. O delegado indicou a cadeira em frente à sua mesa. Clara sentou, as mãos tremendo. Você sabe por que está aqui? Sei. Então vamos direto ao ponto. No dia 15 de agosto deste ano, você buscou sua mãe, Maria de Souza, na residência dela em Santa Beatriz, correto? Correto. E disse a ela que ia levá-la para morar com você na capital? Clara baixou os olhos. Sim. Mas não era verdade, era? Silêncio. Responda à pergunta. Não, não era verdade. Seu plano era o quê, exatamente? Clara começou a chorar. Eu estava desesperada. A investigação sobre a herança estava se aproximando. Meu advogado disse que se minha mãe aparecesse e contestasse, eu perderia tudo. E o Roberto, ele ia me deixar se perdesse o dinheiro. Então você decidiu eliminar o problema, sua própria mãe. Eu não ia matar ela. Eu pensei que se ela ficasse lá sozinha por alguns dias, alguém ia encontrar ela, ia levar para um asilo, qualquer coisa. Você a deixou num lugar isolado, sem água, sem comida, sem ajuda. Aos 87 anos, você sabia que ela podia morrer. Clara cobriu o rosto com as mãos, soluçando. Eu sei o que eu fiz. Não passa um segundo sem eu pensar nisso. Salvo pela senhora Andréia, sua mãe teria morrido. Você entende isso? Entendo. O delegado se recostou na cadeira, observando Clara com uma mistura de repulsa e pena. Eu trabalho há 25 anos na polícia. Já vi muita coisa ruim. Mas abandonar a própria mãe por dinheiro, isso é algo que eu não consigo compreender. Eu também não consigo mais compreender. Parece que eu estava vivendo num sonho, numa bolha. Agora que acordei, vejo o monstro que me tornei. Arrependimento não muda o que foi feito. Eu sei. Depois do depoimento de Clara, o delegado chamou Andréia para também prestar depoimento como testemunha-chave. Andréia, conte-me em detalhes como encontrou Dona Maria. Andréia contou tudo, desde o momento em que ouviu o pedido de socorro até o resgate do barranco. E qual era o estado físico dela quando a encontrou? Estava muito mal. Desidratada, fraca, trêmula. Se eu tivesse chegado algumas horas depois, acho que ela não estaria mais viva. Por que você parou para ajudar? Andréia pensou por um momento. Porque era o certo. Simples assim. Eu não ia conseguir dormir à noite sabendo que deixei alguém morrendo ali. Mesmo você sendo uma pessoa de poucos recursos,
Não importa se eu tenho pouco ou muito. O que importa é que eu tenho coração, e coração não depende de dinheiro. O delegado sorriu levemente. Você é uma pessoa rara, Andreia. Oxalá existissem mais pessoas como você. A investigação também revelou outros detalhes sórdidos. O advogado particular que Clara tinha contratado para falsificar os documentos também foi indiciado. Perícias bancárias mostraram que Clara e Roberto tinham gastado grande parte do dinheiro da herança em viagens, roupas de luxo, carros importados. Vivendo às custas do suor e do sacrifício da Dona Maria, o delegado comentou com nojo. Roberto também foi chamado para depor. Negou saber da falsificação de documentos, disse que acreditava que tudo era legítimo, mas admitiu que sabia do abandono. Você sabia que Clara tinha abandonado a mãe e não fez nada? Eu pensei que ela sabia o que estava fazendo. Pensar não é suficiente. Omissão também é crime, senhor Roberto. Roberto saiu da delegacia com a certeza de que sua vida também estava arruinada. Mesmo que não fosse preso, sua reputação estava destruída. Enquanto isso, o processo de restituição dos bens para Dona Maria avançava paralelamente. O juiz, Dr. Fernando Macedo, um homem justo e criterioso, analisou todas as provas. Está mais do que claro que houve falsificação ideológica e apropriação indébita, ele declarou numa audiência preliminar. Os bens serão transferidos de volta para a legítima dona, Maria de Souza, e Clara Duarte responderá criminalmente pelos atos cometidos. Dona Maria estava presente nesta audiência, sentada ao lado de Andréia. Quando ouviu a decisão, não demonstrou alegria, apenas assentiu levemente, como quem aceita que a justiça precisa ser feita. Do outro lado da sala, Clara estava sentada com um advogado dativo, já que não tinha mais dinheiro para contratar um particular. Quando o juiz proferiu a decisão, ela não protestou, não argumentou, apenas baixou a cabeça e chorou em silêncio. Por um breve momento, os olhares de mãe e filha se cruzaram. Dona Maria viu nos olhos de Clara algo que não via há muito tempo: arrependimento genuíno. Não era o medo da punição, era a dor de ter ferido alguém que amava. E Clara viu nos olhos da mãe algo que a destruiu por dentro: tristeza profunda. Não raiva, não ódio, apenas uma tristeza imensa de uma mãe que foi traída pela própria filha. Aquele olhar durou apenas 3 segundos, mas foi suficiente para ambas entenderem. O dano estava feito, a confiança estava quebrada. E mesmo com perdão, algumas feridas nunca cicatrizam completamente. Quando saíram do fórum, Andreia segurou o braço de Dona Maria. Como a senhora está se sentindo? Aliviada, mas também triste. Triste por quê? Porque ganhei uma batalha judicial, mas perdi minha filha. A senhora não perdeu ela, Dona Maria. Foi ela que perdeu a senhora. Dona Maria olhou para Andreia com um sorriso melancólico. Você tem razão, minha filha. Tem toda razão. Com a decisão judicial a favor de Dona Maria, as coisas começaram a mudar rapidamente. O processo de transferência dos bens foi iniciado. As terras, as casas, o dinheiro aplicado, tudo voltou para o nome legítimo. O Dr. Álvaro foi até a casa de Andreia numa manhã de sexta-feira para dar as boas notícias pessoalmente. Dona Maria, tudo foi regularizado. Os bens estão oficialmente no seu nome de novo. Dona Maria respirou fundo. Quanto é tudo? Com a valorização das terras e os rendimentos da aplicação ao longo dos anos, cerca de R$920 mil. Andreia quase caiu da cadeira. 920 mil? Isso, e tem mais. Uma empresa de agronegócio está interessada em arrendar as terras da senhora. Seria uma renda mensal fixa de aproximadamente R$8 mil. Dona Maria ficou em silêncio, processando aquela informação. Tinha vivido a vida inteira na pobreza, catando centavos para sobreviver. E agora, aos 87 anos, descobria que tinha quase R$1 milhão. O que eu vou fazer com tudo isso? Ela murmurou. O que a senhora quiser, Álvaro respondeu com um sorriso. É seu, pode viver confortavelmente pelo resto da vida.
Eu não quero luxo, doutor. Eu já aprendi que luxo não traz felicidade. Então, o que a senhora quer? Dona Maria olhou para Andréia, que estava sentada ao seu lado na pequena mesa da cozinha do barraco reformado. Quero fazer o bem. Quero usar esse dinheiro para ajudar pessoas como eu, pessoas como Andréia, pessoas que precisam e não têm. Álvaro assentiu, emocionado. Posso ajudar a senhora a estruturar isso legalmente. Podemos criar uma instituição, um projeto social. É isso que eu quero. Nas semanas seguintes, com a ajuda de Álvaro e de assistentes sociais da região, Dona Maria começou a desenvolver seu projeto, uma casa de acolhimento para idosos abandonados. Vai se chamar Lar Recomeço, ela disse para Andréia, porque todo mundo merece uma segunda chance, um novo começo. Eles encontraram um terreno bom perto do rio, o mesmo rio onde Dona Maria quase morreu, mas também onde foi salva. A construção começou rápida, com arquitetos e engenheiros trabalhando voluntariamente ou a preço reduzido, tocados pela história. Enquanto o lar estava sendo construído, Dona Maria também cuidou de Andréia. Minha filha, eu quero que você seja coordenadora do lar. Vai ter salário digno, carteira assinada, tudo certinho. Dona Maria, eu não tenho experiência com essas coisas. Você tem coração, e isso vale mais que qualquer diploma. Além disso, vamos te colocar em cursos de capacitação. Andréia começou a chorar. Eu não sei como agradecer. Você já agradeceu, minha filha. Me salvou quando eu estava morrendo. Mas Dona Maria não parou por aí. Comprou uma casa pequena, mas digna para Andréia e Júlia. Chega de barraco. Vocês merecem um lar de verdade. Quando Andréia viu a casa, 2 quartos, sala, cozinha, banheiro completo, quintal pequeno, ela não conseguiu conter as lágrimas. É nossa, mãe? Júlia perguntou, os olhos brilhando. É nossa, minha filha. Nossa de verdade. Júlia saiu correndo, explorando cada canto, gritando de alegria. Andréia ficou parada na sala, olhando ao redor, sem acreditar. Meses atrás eu estava catando lixo no rio, sem saber se ia ter dinheiro para o aluguel. Ela disse para Dona Maria. E agora eu tenho uma casa de verdade. Você sempre mereceu, minha filha. Deus só esperou o momento certo. A vida de Andréia mudou completamente. Finalmente tinha um emprego fixo, com salário digno. Júlia ganhou roupas novas, material escolar de qualidade, até começou a fazer aula de balé, algo que sempre sonhava. Mãe, olha, eu tô de tutu, ela dizia, rodando pela sala. Tá linda, minha princesa, a mamãe tá tão orgulhosa. Mas no meio de toda aquela alegria havia uma sombra. Clara. Ela tinha sido condenada a 3 anos de prisão em regime semiaberto, mais prestação de serviços comunitários e pagamento de multa. Como era ré primária e demonstrou arrependimento, não pegou prisão fechada. Mas a condenação criminal estava lá, manchando permanentemente seu registro. Roberto pediu divórcio imediatamente, não quis mais saber dela. A família toda a renegou. Clara estava completamente sozinha. Numa manhã de terça, 3 meses depois da condenação, ela pediu para a defensoria entrar em contato com a mãe. Dona Maria, Clara, informou por telefone. Dona Maria ficou em silêncio do outro lado da linha. Dona Maria? Eu escutei, doutor. A senhora quer vê-la? Pausa longa. Quero. Tem certeza? Ela é minha filha. Mesmo depois de tudo, ela ainda é minha filha. Andréia, que estava presente durante a ligação, colocou a mão no ombro de Dona Maria. A senhora não precisa fazer isso. Preciso, minha filha, para o bem dela e para o meu. Eu preciso olhar nos olhos dela e ouvir o que ela tem a dizer. O encontro foi marcado para 1 semana depois, no Lar Recomeço, que já estava parcialmente construído. O Dr. Álvaro e Andréia estariam presentes, caso Dona Maria precisasse de apoio. Enquanto esperava aquele dia chegar, Dona Maria rezava todas as noites. Meu Deus, me dá força, me dá sabedoria para saber o que dizer, o que fazer. E se for da sua vontade, coloca amor no coração da minha filha, porque sem amor ela nunca vai ser feliz. Andréia observava Dona Maria e se maravilhava. Como aquela mulher, depois de tudo que passou, ainda conseguia ter compaixão pela filha que tentou matá-la. Como a senhora consegue, Dona Maria? Como consegue não ter raiva?
Dona Maria olhou para ela com aqueles olhos cansados, mas sábios. Minha filha, raiva é como veneno. A gente toma esperando que o outro morra. Eu já perdi anos da minha vida esperando por essa filha. Não vou perder os anos que me restam me consumindo de raiva. Mas ela não merece perdão? Ninguém merece, minha filha, por isso que se chama perdão. Se fosse merecido, seria pagamento. Aquela sabedoria simples de uma mulher idosa e sem estudo tocou Andréia profundamente. E quando o dia do encontro chegou, todos estavam nervosos. O que aconteceria quando mãe e filha se vissem frente a frente depois de tudo? A resposta viria em breve, e seria algo que ninguém esperava. O dia amanheceu nublado, com aquele ar pesado que precede a chuva. Dona Maria acordou cedo, mais cedo do que o normal. Não tinha dormido bem. Passou a noite inteira pensando no que diria para Clara, em como reagiria ao ver a filha novamente. Dona Maria, a senhora não precisa fazer isso. Andréia disse durante o café da manhã. A senhora não deve nada para ela. Eu sei, minha filha, mas isso não é sobre dever, é sobre paz. Eu preciso dessa conversa para encontrar paz. Às 15h, elas foram para o Lar Recomeço. A construção estava quase pronta. Um prédio simples, mas acolhedor, com capacidade para abrigar 20 idosos. Tinha quartos amplos, uma sala de convivência, uma cozinha grande, área verde nos fundos. O Dr. Álvaro já estava lá esperando. Dona Maria, ela vai chegar às 15h30. Quer um tempo sozinha antes ou quer que eu e Andréia fiquemos com a senhora? Fiquem, por favor, eu quero vocês por perto. 15h30 em ponto, um carro parou em frente ao portão. A porta se abriu e Clara desceu. Andréia quase não a reconheceu. A mulher elegante e vaidosa de meses atrás tinha sumido completamente. Clara estava magra demais, o rosto pálido e marcado pelo sofrimento, cabelos sem tratamento presos num coque simples, roupas comuns e gastas. Ela caminhou devagar até a entrada, como quem teme ser expulsa a qualquer momento. Dona Maria estava sentada numa cadeira na sala de convivência, as mãos entrelaçadas no colo, o coração batendo forte. Quando Clara entrou e viu a mãe, parou imediatamente. Os olhos se encheram de lágrimas na mesma hora. Mãe! Dona Maria não respondeu de imediato. Apenas olhou para a filha, estudando cada detalhe do rosto dela. Clara deu mais alguns passos e então, não aguentando mais, caiu de joelhos no chão, soluçando. Me perdoa, mãe, me perdoa, por favor. Eu sou horrível, eu sou um monstro, eu não mereço nem que a senhora olhe para mim. Dona Maria permaneceu sentada, apenas observando. Eu fui egoísta, fui gananciosa, eu fui a pior filha que alguém poderia ter. A senhora me deu tudo e eu te paguei com abandono, com roubo, com tentativa de assassinato. Clara chorava tanto que mal conseguia falar. Eu pensei que dinheiro era tudo. Pensei que status, luxo, aprovação dos outros era o que importava. E troquei a senhora por isso. Troquei amor verdadeiro por coisas que não valem nada. Ela levantou os olhos para a mãe. E agora eu perdi tudo. O marido me deixou, os amigos sumiram, o dinheiro acabou. Não tenho nada, mãe. Nada além da culpa e da vergonha. Silêncio. Apenas o som do choro de Clara e da respiração pesada de todos na sala. E a senhora sabe o que é pior? Clara continuou. É que eu merecia ter perdido tudo. Mas a senhora não merecia passar o que passou. A senhora não merecia ser abandonada, roubada, tratada como lixo. A senhora só merecia amor, cuidado, respeito. Dona Maria finalmente se moveu. Levantou devagar da cadeira e caminhou até onde Clara estava ajoelhada. Levanta, ela disse, com voz firme, mas não cruel. Clara obedeceu, tremendo. Mãe e filha ficaram cara a cara. Dona Maria levantou a mão lentamente e por um momento Andréia pensou que ela fosse dar um tapa, mas não. Ela colocou a mão no rosto da filha, limpando as lágrimas com o polegar, num gesto que só mães sabem fazer. Você me machucou, Dona Maria disse.
Me machucou de um jeito que eu não sabia que era possível sentir dor. Você pegou todo o amor que eu te dei e pisou em cima. Clara soluçou mais forte. Mas sabe o que eu aprendi vivendo com Andréia e a Júlia? Dona Maria continuou. Aprendi que família não é só sangue, é cuidado, é presença, é amor verdadeiro. Eu sei, e eu não fui família para a senhora. Não, você não foi, mas a Andréia foi. Uma estranha me tratou como filha quando minha própria filha me tratou como lixo. Clara baixou os olhos envergonhada. E sabe o que mais eu aprendi? Dona Maria disse, a voz ficando mais suave. Aprendi que guardar rancor pesa, e eu já sou velha demais para carregar peso. Clara levantou os olhos, surpresa. Eu te perdoo. O mundo pareceu parar naquele momento. A senhora, o quê? Eu te perdoo. Não porque você merece, você não merece, mas porque eu mereço paz. E perdoar é o único jeito de eu ter paz. Clara desabou nos braços da mãe, chorando como uma criança. Obrigada, mãe, obrigada, eu não mereço, eu sei que não mereço. Dona Maria abraçou a filha, mas era um abraço diferente. Não tinha mais aquela entrega total, aquela confiança cega. Era um abraço de alguém que perdoa, mas não esquece. De alguém que ainda ama, mas agora com limites. Mas Clara, Dona Maria afastou um pouco para olhar nos olhos dela. Perdoar não significa esquecer. Não significa que a gente vai voltar a ser como antes. Eu sei. Eu não confio mais em você. E talvez nunca mais confie. Essa confiança você destruiu. Eu entendo. Mas eu ainda te amo. Porque mãe não desliga o amor como quem desliga uma torneira. Não importa o que você fez, uma parte de mim sempre vai te amar. Clara abraçou a mãe de novo, desta vez com mais força. Eu vou passar o resto da vida tentando compensar o que eu fiz, eu prometo. Não me prometa nada, Clara. Promessas suas não valem mais nada. Mostre com atitudes. Vou mostrar, vou mostrar. Andréia, que assistia a tudo, estava chorando também. O doutor Álvaro limpou os óculos discretamente, disfarçando a emoção. Dona Maria se afastou de Clara e disse: Agora vem comigo. Quero te mostrar uma coisa. Ela levou Clara para conhecer o Lar Recomeço, mostrando os quartos, a cozinha, a área de convivência. Isso aqui vai ser um lugar para idosos que foram abandonados, como eu fui. Vamos cuidar deles, dar carinho, dar dignidade. Clara olhava tudo emocionada. É lindo, mãe. E sabe o que mais? Você vai trabalhar aqui. O quê? Sua prestação de serviços comunitários vai ser aqui. Você vai cuidar dos idosos, vai lavar, vai limpar, vai dar comida, vai ouvir as histórias deles, vai aprender o que é servir, o que é cuidar. Clara balançou a cabeça, engolindo seco. Eu aceito. Eu aceito qualquer coisa. E talvez, Dona Maria disse, olhando pela janela para o rio lá fora, talvez cuidando deles, você aprenda a cuidar do seu próprio coração. Naquela tarde, mãe e filha tomaram chá juntas pela primeira vez em anos. Não era como antigamente. Havia uma distância, uma dor que não sumia com palavras, mas era um começo. Um começo de cura, um começo de reconstrução. Não do que foi, mas do que ainda poderia ser. 6 meses depois daquele reencontro, muita coisa tinha mudado. O Lar Recomeço estava funcionando a todo vapor, abrigando 18 idosos que foram abandonados por familiares ou que não tinham para onde ir. Clara cumpria sua pena trabalhando ali todos os dias. No começo foi difícil. As mãos delicadas que só conheciam salão de beleza agora lavavam chão, trocavam fraldas, limpavam feridas. Mas aos poucos algo nela começou a mudar. Cuidar do seu Antônio, de 82 anos, que chorava toda noite chamando pelos filhos que nunca apareciam.
pentear o cabelo de Dona Rita, de 79, que tinha Alzheimer e não lembrava o próprio nome, mas sorria quando alguém cantava para ela. Dar banho no seu João, de 91, que tinha vergonha da própria fragilidade, mas agradecia com lágrimas nos olhos o carinho recebido. Cada idoso que Clara cuidava era como um espelho mostrando o que ela tinha feito com a própria mãe. E cada vez que limpava, alimentava ou consolava um deles, era como se estivesse pedindo perdão de novo. Dona Clara, seu Antônio a chamou um dia. Você é uma moça muito boa. Meus filhos deviam ser como você. Clara sentiu um aperto no peito. Se ele soubesse. Eu não sou boa, seu Antônio. Eu estou tentando ser. Mas estou vendo que você tenta. E tentar já é muito. Dona Maria observava de longe a transformação da filha. Não era completa, não era perfeita, mas era real. Clara estava, pela primeira vez na vida adulta, aprendendo o que significava servir. Mãe, a senhora acha que um dia vai conseguir confiar em mim de novo? Clara perguntou numa tarde enquanto ajudavam na cozinha. Dona Maria pensou antes de responder. Não sei, minha filha. Confiança é como vidro. Quando quebra, mesmo que você junte os pedaços, nunca fica igual. Eu sei. Mas, Dona Maria tocou no braço da filha, isso não significa que a gente não pode ter uma relação. Só vai ser diferente. Diferente já tá bom. Melhor que nada. Enquanto isso, Andréia prosperava em sua nova função como coordenadora do lar. Descobriu que tinha um talento natural para a administração e cuidado. Fez cursos de gestão, de gerontologia, de primeiros socorros. Júlia crescia feliz, estudando numa boa escola, fazendo balé, tendo amigos. Toda noite agradecia a Deus pela vida que tinha agora. Mãe, eu posso pedir uma coisa? Ela disse uma noite antes de dormir. Claro, minha linda. Será que a gente pode adotar a vovó Maria? Andréia sorriu emocionada. Adotar como, filha? Tipo, ela ser avó de verdade, no papel. Você quer que ela seja oficialmente sua avó? Quero. Ela cuida da gente. A gente cuida dela. Ela é nossa família. Andréia levou a ideia para Dona Maria dias depois. Dona Maria, a Júlia quer que a senhora seja a avó oficial dela. Não sei se existe isso legalmente, mas... Dona Maria começou a chorar. Eu já me sinto avó dela, mas se é possível fazer oficial, eu quero muito. E foi assim que, 3 meses depois, num processo de adoção afetiva, Dona Maria se tornou legalmente avó de Júlia. O juiz que assinou os papéis estava emocionado. É raro ver processos assim. Vocês são uma família no verdadeiro sentido da palavra. A festa foi pequena, mas emocionante. No lar Recomeço, com todos os idosos presentes, Júlia abraçou Dona Maria. Agora você é minha vovó de verdade. Sempre fui, minha neta, sempre fui. Clara estava presente também. Observou aquela cena e entendeu. Ela tinha tido uma mãe maravilhosa, mas não soube valorizar. Júlia, uma menina que não tinha laço de sangue com Dona Maria, recebeu o amor que Clara tinha rejeitado. Mas não havia mais amargura em Clara, apenas a aceitação de que as consequências de seus atos eram permanentes. 1 ano depois da inauguração do Lar Recomeço, o projeto virou referência nacional. Reportagens de TV, matérias em jornais, até um documentário foi feito sobre a história de Dona Maria, Andréia e os idosos abrigados. Como a senhora se sente sendo reconhecida nacionalmente? Uma repórter perguntou a Dona Maria. Eu não me importo com reconhecimento, ela respondeu com simplicidade. Eu me importo que cada velhinho aqui saiba que é amado, que é importante, que não foi esquecido. E a sua filha, vocês se reconciliaram? Dona Maria olhou para Clara, que estava nos fundos lavando louça na cozinha. Estamos num processo. Nem tudo se conserta completamente, mas estamos tentando. A repórter então entrevistou Andréia. 1 ano atrás, você estava catando lixo para sobreviver. Hoje você administra uma instituição que virou modelo nacional. Como se sente? Andréia sorriu. Eu aprendi que a gente nunca sabe o que Deus está preparando. Quando eu achava que estava tudo perdido, Ele estava, na verdade, preparando uma bênção.
Eu só precisava ter fé e fazer o certo. Você se arrepende de ter parado para ajudar Dona Maria naquele dia? Arrepender? Nunca! Foi o melhor dia da minha vida. Porque eu não só salvei uma vida, eu ganhei uma família. Na última cena da reportagem, mostraram Júlia, agora com 8 anos, brincando no quintal do lar com alguns idosos. Dona Maria sentada num banco observando. Andréia organizando papéis no escritório. E Clara, de avental, servindo café da tarde para os residentes. Uma família improvisada, construída não por sangue, mas por escolha, por amor, por perdão. Naquela noite, depois que todos dormiam, Dona Maria saiu para o pequeno jardim do lar e olhou para o céu estrelado. Pedro, ela sussurrou, falando com o marido que já tinha partido há tanto tempo. Você tá vendo? A gente não morreu em vão. A gente amou, trabalhou, sofreu. Mas no final, deixou algo bom nesse mundo. Uma brisa suave soprou, balançando as árvores, como se fosse uma resposta. Dona Maria sorriu e voltou para dentro. Amanhã seria outro dia. Mais idosos para cuidar, mais histórias para ouvir, mais amor para dar. E se tinha algo que aquela mulher de 88 anos tinha aprendido na vida, é que amor nunca é desperdiçado. Amor sempre volta. Pode demorar, pode vir de onde você menos espera, mas sempre volta. Ela tinha plantado amor a vida inteira. Agora estava colhendo. E que colheita abundante! 3 anos depois, Dona Maria faleceu dormindo. Tinha 91 anos. Andréia e Júlia estavam ao lado dela. Clara também. Eu te amo, mãe, Clara disse, segurando a mão dela nos últimos momentos. Dona Maria, já muito fraca, sussurrou. Eu também te amo, minha filha. Sempre amei. No funeral, mais de 300 pessoas compareceram. Idosos que ela cuidou, voluntários do lar, vizinhos, gente de todo o Brasil que foi tocada por sua história. O lar Recomeço continuou funcionando. Andréia assumiu completamente a direção. Clara permaneceu trabalhando lá, agora como funcionária voluntária, mesmo depois de cumprir sua pena. E numa placa na entrada, as palavras que Dona Maria sempre dizia. Enquanto houver um idoso abandonado, enquanto houver alguém precisando de amor, este lar terá portas abertas, porque ninguém merece ser descartado. Todo mundo merece recomeçar. E você, o que achou dessa história? Deixa nos comentários, amo essas histórias, ou Justiça por Dona Maria. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com quem você ama. E agora, clique na próxima história. Nos vemos lá!